Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo Carvati, eu sou engenheiro florestal, sou advogado e hoje eu vou falar para vocês a respeito das florestas na legislação brasileira. Aproveito aqui também já para deixar o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, queiram tirar alguma dúvida, queiram entrar em contato comigo, é saulo@lacadvogados.com.br. Eu vou disponibilizar também esse arquivo para vocês ao final dessa aula, ok? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre as florestas na nossa legislação brasileira. Nós tivemos aí, regulamentações a respeito de florestas desde o período imperial. Entretanto, tivemos um Código Florestal somente a partir de 1934, que foi o nosso primeiro Código Florestal. Claro, que não era uma lei, que trazia muitas coisas a respeito de proteção ambiental, mas trazia formas de como deveriam se tratar as florestas. Essa lei veio a ser substituída em 1965 com a Lei 4771 e somente em 2012 que esse código foi atualizado e está na versão que nós estamos utilizando nos dias de hoje, que é a Lei 12651 de 2012. E esse código não foi fácil de ser aprovado. Tiveram inúmeras discussões, inúmeras controvérsias a respeito do texto, tanto que esse texto ele tramitou por 13 anos no Poder Legislativo, até que ele fosse aprovado. A proposta da lei foi em 1999 e só foi aprovado em 2012, com a pressão feita para a apresentação desse texto do código naquele evento que nós tivemos no Rio de Janeiro, a Rio+20, ok? E logo em seguida também, ele foi profundamente alterado pela medida provisória 571, porque o texto que queriam apresentar era um texto, mas não era um texto funcional. E aí alteraram por medida provisória, logo substituindo ele pela lei, alterando esses dispositivos que ficaram controversos aí, pela Lei 12727 de 2012, tá? Então a lei que nós temos hoje é a Lei 12651 de 2012, mas que foi bem alterada pela Lei 12727 de 2012, tá? Bom, falando um pouco sobre as florestas no Brasil, eu acho que a situação do Paraná, ela retrata muito como foi a evolução da ocupação do nosso estado a partir aí, principalmente aí do início aí do século XIX, tá? Então nós tivemos aí uma ocupação do estado que acontecia nas faixas litorâneas. A gente pode ver aqui nessa imagem, as áreas de campos aqui naturais do estado, e o resto em verde ali, 1890, as áreas de floresta. Em 1950 o estado já estava sendo, já estava havendo a expansão agrícola dentro do nosso estado, a ocupação das terras e, por consequência, a destruição das florestas, E em 1990 a gente já tem um estado, totalmente devastado, com áreas eminentemente rurais e apenas algumas áreas bem específicas aí no nosso litoral, a área do Parque Nacional do Iguaçu, mais a oeste, que ainda estavam razoavelmente conservadas. Então era eminente que se fizesse um código florestal que pudesse trazer uma proteção ambiental para que houvesse essa conciliação entre o desenvolvimento florestal e o uso sustentável dessas propriedades. E qual o foco, então, desse nosso código atual? Esse código ele vai criar leis gerais que vai tratar, primeiro, sobre a proteção da vegetação. Tá? Então esse código ele é chamado de Código Florestal, não por qualquer coincidência, tá? Ele tem essa proteção dessa vegetação, instituindo alguns instrumentos como as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, mas ainda tratando sobre a forma como a exploração florestal pode ser realizada, tratando do suprimento de matéria-prima florestal, lembrando que a gente é um país eminentemente florestal, que a gente precisa dessa matéria-prima. E vai falar sobre o controle da origem desses produtos florestais. Então nós não queremos mais madeira e produtos provenientes de florestas de áreas que são ilegalmente
utilizadas. Nós queremos controlar a origem para que esses produtos tenham procedência legalizada. Vai falar ainda sobre o controle e prevenção dos incêndios florestais, né, que é um tema que recorrentemente acontece. Como a gente sabe, as florestas, os incêndios são práticas agrícolas extremamente difundidas pelo mundo, e o nosso código trata disso. E ainda vai prever instrumentos tanto econômicos quanto financeiros para que esse código possa, de forma eficiente, alcançar o seu objetivo. E qual é o objetivo desse código? O objetivo do Código Florestal Brasileiro, ele é um só. E isso está escrito ali nos primeiros artigos do código. Ele busca atingir o desenvolvimento sustentável. Ou seja, ele determina que nós possamos utilizar os nossos recursos florestais desde que a gente faça isso de uma forma sustentável, diferente do que a gente fazia antigamente, né? Que era uma forma aí de exploração desenfreada aí desses recursos, tá? Então, hoje em dia, o desenvolvimento ele continua sendo possível, continua sendo incentivado, utilizado, mas desde que seja feito de forma sustentável. O código ainda traz diversos princípios aí, né? Então ele fala primeiro em soberania brasileira para proteger as florestas e os recursos naturais. Então quem manda aqui é a gente, quem decide a forma de utilizar os nossos recursos naturais somos nós, governo brasileiro. Vai buscar uma função estratégica da atividade, tanto agropecuária quanto florestal, porque nós somos aí um país eminentemente agroflorestal, mas trabalhando com sustentabilidade, sem esquecer o crescimento econômico e buscando sempre a melhoria da qualidade de vida de toda a população brasileira. Ele vai buscar proteção e uso sustentável dos nossos recursos florestais. Isso é extremamente importante, é o objetivo desse código. Vai incentivar a pesquisa científica voltada para o uso sustentável, tanto de solo quanto de água. Vai ainda incentivar a busca, né, de pesquisas para recuperação e ainda preservação de florestas e outras formas de vegetação nativa. Mas ele vai trazer um foco bem interessante na questão dos incentivos econômicos. Então, ele vai querer tanto fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa, mas com uma finalidade, que é a de promover o desenvolvimento das atividades produtivas que forem sustentáveis. Lembrando do objetivo, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, instrumentos econômicos que permitam que isso aconteça. Bom, a gente tem alguns instrumentos importantes no nosso código que acabam sempre tendo uma relação direta aí com esse desenvolvimento, tá? O primeiro são as áreas de preservação permanente. E a palavra preservação, ela pressupõe, tá, uma não utilização daquela área. Quando você preserva alguma coisa, você deixa aquilo intocável. O conceito de área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Ou seja, eu estou protegendo a área. Ah, professor, mas e aquela área pegou fogo, então eu não preciso mais proteger. Claro que não. Você continua protegendo a área, você vai ter que recuperar aquela área. Não é porque a vegetação foi eliminada por um incêndio que aquilo lá deixe de ser área de preservação permanente. Por isso que dá-se o enfoque na área em que ela está preservada, tá? Então, se não tiver vegetação nativa em cima, eu preciso recuperar essa área. E ela deve ter uma função ambiental, que deve servir para preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico entre as espécies de flora e de fauna, tá? Proteger ainda o solo e ainda, né, como um todo, assegurar o bem-estar das populações humanas. Vejam que o foco que ele traz no começo, primeiro, é
proteger o meio ambiente, mas de forma secundária aqui no final, ele ainda fala que isso tudo deve ser feito para assegurar o bem-estar das populações humanas, tá? Quais áreas são áreas de preservação permanente? O nosso código ele traz uma série de situações em que as áreas devem ser preservadas. Mas aqui um resuminho do geral, em torno de rios, de lagos, de áreas úmidas, alagados, banhados, ou outras qualquer que tenham relação aí direta com água, tá? Essas áreas elas são todas protegidas, o entorno delas sempre deve ser protegido. Temos áreas também relacionadas com encostas e topos de morro, tá? Então, encostas muito íngremes aí, acima de 25 graus já começa a ter uma proteção, acima de 45 graus ela é protegida. Áreas muito altas, topos de morros, de montanhas também são protegidos. Áreas de restinga e de manguezais, aquelas áreas que se consideram, de acordo com o que o código fala, restinga ou manguezal, também tem que ser protegidas, são áreas mais sensíveis. O código ainda traz outras possibilidades, né, mas são aí questões muito pontuais que a gente prefere manter aqui só nesses principais aqui, tá? Não tem como esgotar o tema, nosso tempo é curto, tá? Então estou falando só superficialmente. Temos ainda a área de reserva legal. A área de reserva legal já não é uma área de proteção, ela é uma área de conservação. A conservação, ela prevê um uso econômico sustentável, como a gente vai ver aqui nessas definições. Então a reserva legal, ela determina que todo imóvel rural, e aqui é uma característica importantíssima da reserva legal, porque ela só existe em área rural, tá? Precisa manter uma área que tenha cobertura de vegetação nativa, tá? Então, no primeiro momento, eu preciso ter uma porcentagem do meu imóvel coberto com vegetação nativa, como uma reserva legal, uma reserva de vegetação nativa, né? Sem confundir com a área de preservação permanente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Observados os percentuais mínimos que a lei traz a respeito da reserva legal, tá? E quais são esses percentuais mínimos? Então, em área de floresta, dentro da Amazônia Legal, 80% do imóvel deve ser deixado a título de reserva legal. Se for um cerrado dentro da área da Amazônia Legal, 35%. Se for em Campos Gerais, na Amazônia Legal, ou nas outras regiões do país que não estão dentro da Amazônia Legal, 20% da propriedade. Então a regra geral é 20%. Agora, se for em cerrado na Amazônia Legal ou em floresta na Amazônia Legal, tem porcentagens diferentes, porque são áreas mais sensíveis que devem ser conservadas mais a fundo, tá? E ainda, qual é a função dessa reserva legal? Quando foi criada a reserva legal, ela tinha o intuito de possibilitar que todos os produtores rurais tivessem madeira nas suas propriedades. Ela foi colocada, num primeiro momento, no Código de 1934. Lá não tinha fogão a gás, fogão elétrico. As pessoas precisavam de madeira para cozinhar, as pessoas precisavam de madeira para arrumar suas carroças, para construir as suas casas, celeiros, cercas. Então a madeira era muito utilizada. Então a ideia era que eu mantivesse um estoque de madeira dentro da minha propriedade rural. E essa função, ela perdura, mas ainda com outra finalidade. Nós já avançamos tecnologicamente. Mas ainda tem a função de assegurar um uso econômico de modo sustentável desses recursos naturais que o imóvel rural pode oferecer. Mas, diferente daquela época, ao mesmo tempo, essa reserva legal deve auxiliar na conservação e na reabilitação dos processos ecológicos e ainda promover a conservação da biodiversidade. Então a função é exatamente a de desenvolvimento sustentável dentro da propriedade rural. Ok, pessoal? Tranquilo? Também só falando aí, né, mais por cima da reserva legal dentro do nosso tempo disponível, tá? E temos alguns outros instrumentos que hoje em dia possibilitam, tá, que o
proprietário rural, ele diga ao Estado o que existe na propriedade dele. Ao invés de como era feito anteriormente, em que o poder público tinha que descobrir o que tinha na propriedade de cada pessoa, hoje em dia cada proprietário declara isso, tá? Por intermédio do Cadastro Ambiental Rural, ou o CAR. Ele faz parte de um sistema nacional de informações sobre o meio ambiente, que é o CINIMA, em que todos os estados da federação estão vinculados a esse sistema, tá? E funciona como um registro público eletrônico nacional. Cada estado cuida, né, ali da parte do estado, mas alimenta esse sistema nacional. E todo e qualquer imóvel rural obrigatoriamente deve ter esse cadastro realizado, tá? E aí, com todas essas informações declaradas pelos proprietários do que cada um tem dentro da sua propriedade, isso acaba servindo como base de dados para controlar o meio ambiente, monitorar o meio ambiente, fazer um planejamento ambiental e econômico, verificar quais áreas são mais sensíveis, quais áreas são mais interessantes para a produção e ainda promover o combate ao desmatamento, tá? Por quê? Porque se for informado para o CINIMA que aquela área deveria ser uma área de floresta, ou é uma área que deveria ter ali uma área de preservação permanente, e quando o órgão ambiental vai checar, ele bate as informações e não está batendo, aí eles fazem uma fiscalização direta in loco, né, na propriedade que tiver essa divergência, ok? Então é um instrumento extremamente importante, extremamente interessante, principalmente para esse planejamento ambiental e econômico do nosso sistema ambiental, tá? Cadastro ambiental é fácil, ele tem um programa próprio, um aplicativo próprio em que o proprietário rural ele pode acessar, baixar as imagens, fazer o desenho lá, né, dentro das suas áreas, ó, os limites da propriedade. Aqui eu desenho uma área aqui de cobertura do solo, informando o que é, vou dizer onde é que é a minha área de preservação permanente, a minha reserva legal, e envio para o governo, tá? É declaratório, mas se o proprietário rural informar errado porque ele quer tentar fugir da fiscalização, ele vai tomar uma multa, tá? Bom, então hoje em dia, né, aqui nós temos essa imagem de 2018, que vai determinar quais áreas do estado do Paraná, por exemplo, deveriam ser dedicadas à preservação da vegetação nativa, tá? Então aqui eu vou ter áreas de unidades de conservação não estão constando. A gente pode ver aqui que o Parque Nacional do Iguaçu tá inteiro em branco. Então temos outras áreas aqui que também são áreas muito urbanizadas. Aqui é uma área de plantio florestal. Então outras áreas grandes aqui que elas não estão contando. Mas as outras, as demais aqui são áreas que deveriam ser preservadas aí como vegetação nativa dentro do sistema informado pelo CAR, ok? Já vejam que é uma diferença bem grande daquela situação que a gente apresentou lá no começo da aula, tá? Então, não quer dizer que essas áreas já estejam recuperadas, mas sim são áreas destinadas pela lei à preservação do meio ambiente em áreas rurais, tá? E aqui no Brasil, tá? Isso daqui, essa imagem foi muito contestada, foi uma imagem aí que foi levantada pela Embrapa, inclusive, né, a fonte dela, a Embrapa Territorial, demonstrando aí que aproximadamente 60% do nosso país, pela lei ambiental, deveria ser conservada ou preservada, tá? Então aqui a gente tem reserva legal, área de preservação permanente, unidades de conservação, parques, áreas indígenas, áreas militares também, então já estão dentro dessa imagem, ok? Bom, e dentro da área que a gente pode utilizar do nosso país. Então, a nossa legislação, ela trouxe várias formas de como se fazer desenvolvimento sustentável e, inclusive, determinou o que seria um manejo sustentável, tá? Ele vai falar aqui em manejo sustentável sendo uma administração da vegetação natural para que você possa obter benefícios econômicos
econômicos, sociais e ambientais. Veja que não é um só objetivo, são 3. Tá? E esses 3 eles não se dissociam. Eu preciso manter esses 3 em equilíbrio, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema que for objeto do manejo. Tá? Então eu preciso manter aquele equilíbrio ecológico. Tá? Não posso acabar com ele, considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não. Então eu posso ter aí a busca por uma única espécie, como eu posso buscar várias. Por exemplo, eu tenho um plantio nativo de seringueira e eu vou fazer a sangria daquelas árvores específicas. Tá? Então, eu estou só visando aquilo, mas eu poderia buscar mais produtos ou até subprodutos daquela floresta. De múltiplos produtos ou subprodutos da flora, bem como ainda a utilização de outros bens e serviços. Então é um conceito amplo, mas bem determinado. Tá? E o nosso código, ele traz lá no seu artigo 41 ainda, a formação de um programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. Tá? Então ele traz para a gente que o Poder Executivo Federal pode, né, daí no caso ali é um poder-dever do Estado, pode, mas ele deve, instituir um programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente. Dentro dessas formas de fazer esse incentivo, está lá o pagamento ou incentivos a serviços ambientais. E dentro disso ele ainda exemplifica o que poderia ser um pagamento ou incentivo a serviços ambientais. Poderia ser sequestro, conservação, manutenção e aumento do estoque e diminuição de fluxo de carbono. Isso estaria aqui dentro, né, desse programa de incentivo. Conservação da biodiversidade, conservação das águas e dos recursos hídricos, manutenção de área de preservação permanente, reserva legal e outras áreas de uso restrito ainda poderiam estar dentro desse incentivo na forma de pagamento. Tá? Isso acabou abrindo, dando uma brecha para a questão do pagamento por serviços ambientais que foi recentemente aprovada. Tá? Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E aí, nessa Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, ele coloca ainda as formas como esse pagamento por serviços ambientais pode ser feito. E ele fala que pode ser feito um pagamento direto, de forma monetária ou não monetária, posso pagar em dinheiro ou posso pagar em alguma outra forma, redução de impostos, por exemplo, tá? Posso pagar em prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, então aquela comunidade está prestando um serviço, eu coloco lá um posto de saúde, eu coloco algum serviço público aí que seja interessante, necessário, né? Ou até um privado mesmo. Tá? Posso fazer uma compensação ambiental vinculada a um certificado que me determine uma redução de emissão de desmatamento e degradação. Então eu posso ter uma fábrica poluidora num lugar e posso compensar fazendo aí uma preservação ambiental e pedindo uma compensação, um certificado de compensação. Posso emitir ainda títulos verdes, green bonds, que estão crescendo cada vez mais, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Posso fazer atividades de comodato, que no direito isso tem um sinônimo mais ou menos de um empréstimo, ou ainda posso trabalhar com cotas de reserva ambiental, ou CRA. Tá? Dentro dessas que a gente trouxe aqui, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre as cotas de reserva ambiental, que elas já estão bem estabelecidas dentro do nosso mercado. O que são essas cotas de reserva ambiental? A cota é um título, e é um título nominativo, ou seja, que tem uma ligação com uma área e um proprietário específico, e que representa uma área que tem vegetação nativa existente, ou, na pior das hipóteses, ainda se aceita áreas que estejam em processo de recuperação, mas que seja comprovado esse processo de recuperação ambiental. Tá?
ele vai poder ser emitida de algumas formas específicas. Qualquer um pode emitir em qualquer lugar? Não, tá? Eu posso emitir essas cotas sob o regime de servidão ambiental. Então nós temos lá na nossa Lei 6938, a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, no artigo 9º-A, porque ele foi incluído posteriormente, formas de eu instituir servidão ambiental. E essa servidão ambiental, ela pode emitir cotas de reserva ambiental. Ou ainda, que corresponderem a uma reserva legal que foi instituída voluntariamente, ou seja, lembra que eu tinha 20% da propriedade numa região qualquer do país, fora da Amazônia, que eu precisava deixar? Então, eu resolvi instituir 50% da propriedade de reserva legal. Precisava? Não, não precisava, só precisava 20, mas eu quis colocar 50. Nesse excedente, eu posso usar essa área excedente para emitir cotas de reserva ambiental. Ou ainda, eu quis transformar a minha área rural em uma, ou urbana, né? Em uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. E aí, eu posso ganhar algum dinheiro com isso? Pode. Uma das formas é emitindo cotas de reserva ambiental da sua Reserva Particular de Patrimônio Natural. E uma última situação que pode é, no caso de uma propriedade rural ter sido incluída dentro dos domínios de uma unidade de conservação. Então o poder público criou uma unidade de conservação qualquer, um parque estadual, tá? Só que ele ainda não desapropriou os proprietários originais. Ah, eu vou poder fazer o que com a minha área lá que está dentro desse parque? Mais nada. Você vai ter que deixar ela intocada, você não pode produzir, você não pode fazer mais nada nessa tua área. Tá, e daí agora? O governo nem me desapropriou, nem me deu o dinheiro para que eu recebesse uma indenização e pudesse ir para outro lugar. Então, nesse período, enquanto você não tiver sido desapropriado, você não pode, tua área já fica totalmente travada, você pode emitir cotas de reserva ambiental e ganhar algum dinheiro, vender essas cotas no mercado, tá? Bom, então essas são as situações que podem se emitir as cotas. Algumas características, existe um regulamento próprio, recente também, das cotas, que foi o decreto 9640 de 2018, que vai dizer que cada cota, cada título, corresponde a 1 hectare na vida real, ali no terreno mesmo, tá? Então, cada hectare você emite uma cota. Para que essa cota possa ser negociada, você precisa registrar ela em algum órgão, tá? Um órgão emitente, num prazo, né? Você tem 30 dias ali para fazer esse registro e vai poder colocar essas cotas em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e liquidação financeira de ativos que sejam autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Então a Bolsa de Valores já tem negociação de títulos de cotas de reserva ambiental, tá? Então dentro desses mercados, que funciona como uma bolsa de ações mesmo, você vai poder negociar esses teus títulos, essas cotas, tá? Cabe ao proprietário do imóvel rural, em que se situa a área, eu emitir um título, tá? De uma área. E aquele proprietário daquele imóvel tem a responsabilidade total por manter as condições de conservação da vegetação nativa naquela área que deu origem ao título, tá? Lembra que eu poderia fazer, por exemplo, numa área de reserva legal, eu poderia fazer manejo sustentável? Digamos que eu fui lá e fiz um corte raso e ainda estou emitindo cotas. Então, aquela pessoa que comprou a minha cota vai ser responsabilizada? Não. Quem comprou a cota não tem nenhuma relação. Aquele que emitiu o título, que é o proprietário do imóvel, ele que é o único responsável por manter a conservação da vegetação daquela região. Ok? E uma limitação, né? A cota só pode ser utilizada para compensar reserva legal. Então, por que a pessoa compra a cota? Então, digamos que eu não tenho reserva legal na minha propriedade. E eu não quero ter, porque eu produzo ali
eu preciso maximizar a minha produção, a terra é muito boa ali. Então é excelente para a agricultura, eu não quero perder 20% de reserva legal. Mas eu tenho alguém que tem uma propriedade que, né, naquela região, mais ou menos, pelo menos, né, dentro daquele mesmo bioma, pelo menos, que vai emitir. E aí, eu, ao invés de eu criar a minha reserva legal, eu compro as cotas. Eu precisava de 100 hectares de reserva legal. Então eu compro 100 cotas de reserva ambiental para que eu possa compensar isso e manter a minha forma, né, de estar legalmente aceito aí pela legislação brasileira, tá? Então tem que estar no mesmo bioma daquele que foi vinculado ao título. São as regras específicas que a gente tem. Ok, pessoal? Então, no nosso tempo, foi o que a gente conseguiu ver. Fico à disposição de vocês para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida. O meu e-mail novamente é saulo@lacadvogados.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.